Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, continuando aqui as dicas para pregadores que estão começando, assim como eu. Uma dica muito boa para você fazer um sermão é você perguntar para o texto, tá bom? O processo exegético de uma mensagem começa com perguntas, tá? Você sabe que a pregação deve ser sustentada em 3 polos, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Obviamente estou falando da mensagem expositiva. Então você lê, você explica e você aplica. Pois bem, na parte da explicação, para que você possa explicar, você precisa fazer um trabalho hermenêutico, um trabalho exegético. Então, para que você possa fazer esse trabalho exegético e ter aplicações para a sua mensagem, você precisa começar com perguntas. Então, pergunta para o texto, tá bom? A exegese não proíbe nenhum tipo de pergunta, tá? Pergunta para a Bíblia e a Bíblia responderá para você, tá bom? Pode perguntar qualquer coisa. Não há limites de pergunta e não há proibição, o que pode ou não perguntar. Não tem isso na Bíblia, tá bom? Você pode ficar livre para fazer perguntas. E quanto mais perguntas você fizer do texto, mais respostas você vai chegar, você vai saber. E quanto mais resposta você tiver, mais aplicações você pode desenvolver. Tá me entendendo? Então vou dar um exemplo prático aqui. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quem escreveu esse texto? Davi. Beleza. Onde Davi estava quando escreveu esse texto? Qual a situação em que Davi estava quando escreveu esse texto? Qual a situação dele quando ele escreveu esse texto? Beleza. O Senhor. O que quer dizer a palavra Senhor? E por que Deus é chamado de Senhor? Qual é o peso dessa palavra? O Senhor é o meu pastor. O que significa um pastor? Por que Davi chama Deus de pastor? O que faz um pastor? Quais as características de um pastor? Nada me faltará. Então o que quer dizer isso? O que quer dizer nada me faltará? Então pergunta, tá bom? Perceba que essas perguntas que eu estou jogando aqui, na busca das respostas, você já vai conseguir encontrar aplicações para a sua mensagem. Entendeu? Então essa é a dica de ouro para você. Pergunta para o texto, e quanto mais perguntas você fizer para o texto, quando você souber as respostas, vai se abrir um leque de aplicações para você utilizar nas suas mensagens. Beleza? Deus te abençoe.